Olá, pessoal. Meu nome é Luciana, sou diretora aqui do Departamento Pessoal da Astec Contabilidade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto custa um funcionário para as empresas. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de convidá-los para se inscreverem no nosso canal. O primeiro custo que nós vamos falar é sobre o salário do empregado, que as empresas devem observar o valor mínimo estabelecido na convenção coletiva do sindicato que representa a categoria. E na falta de um sindicato que represente, as empresas devem observar o salário mínimo federal e estadual. Quanto ao valor máximo, não existe, mas é importante, sugerimos que as empresas contratem um profissional especializado na área de RH para desenvolver um plano de cargos e salários e assim ela ter ali mapeado na sua empresa os salários de acordo com os cargos exercidos. Além do salário, tem alguns custos que a empresa não tem como fugir, que é o FGTS, o INSS patronal, dependendo do enquadramento tributário da empresa, o 13º e as férias. Então, eu costumo falar isso para os clientes, que esses custos não tem como fugir. Além desses, existem vários outros custos que a empresa deve considerar na hora de mapear o custo do empregado, como, por exemplo, benefícios, vale alimentação, quando o sindicato determina a obrigatoriedade, assistência médica, uniforme, enfim, tudo isso representa um custo. Mas hoje eu vim falar para vocês dos principais custos, tá? Então vamos começar com o FGTS. Ele representa 8% do salário do trabalhador, que é depositado numa conta vinculada à Caixa Econômica Federal, que administra todo esse FGTS, e a empresa é obrigada a pagar, é uma guia, se não recolher no prazo, que vence todo dia 7, tem multa e juros, além de sofrer penalidades pela auditoria trabalhista, a fiscalização, que autua, a empresa que não recolher no prazo, existe uma previsão de multa por empregado que a empresa não recolher o FGTS no prazo, além da multa e juros pelo atraso da guia. Agora vamos falar do INSS. O INSS depende do regime tributário que a empresa estiver enquadrada. Se ela estiver enquadrada, por exemplo, no lucro real ou no lucro presumido, ela recolhe em torno de 28%, 27%, dependendo do segmento que ela estiver enquadrada, em relação ao risco de acidente de trabalho que ela expõe os seus empregados. Então, corresponde a 20% que vai destinado ao INSS, essa alíquota que é do acidente de trabalho, que varia de 1%, 2%, 3%, às vezes até uma alíquota maior, dependendo do grau de exposição a acidentes e agentes nocivos, e as demais entidades, a gente fala outras entidades do sistema S, que são aquelas entidades do governo que o INSS fica responsável em arrecadar e repassar. Normalmente essa alíquota é de 5,8%, mas dependendo do segmento da empresa pode variar também. Então tudo isso representa, às vezes eu falo assim para o cliente arredondando em torno de 30% do salário do empregado. Salário não, remuneração, porque além do salário, se ele tiver outras verbas tributáveis como horas extras, comissões, isso tudo entra na base de cálculo para esses encargos, INSS, FGTS e o 13º e férias que eu vou falar agora. Em relação ao 13º, ele corresponde a 1/12 ao mês de custo a ser computado desse trabalhador. 1/12, que representa 8,33% sobre essa remuneração do trabalhador. O 13º, como o nome está dizendo, é um 13º salário, a gratificação natalina. Então, é um salário a mais que ele vai receber. O ano tem 12 meses, então o 13º seria 13 meses, mas não existe, é uma ficção, é apenas uma gratificação que ele recebe, a empresa, então, deve computar isso no seu custo. Agora vamos falar do último custo, que a empresa não tem como fugir, que são as férias. Elas representam o equivalente a 1/12
ao mês, assim como o 13º, porém tem um acréscimo de 1/3. Então, em percentual, representa 11,11% de custo ao mês, 8,33 mais 1/3. As férias, né, também como o 13º, é uma gratificação. O empregado tem direito, após um período de 12 meses trabalhados, ele tem direito a descansar 30 dias, ou seja, ele não trabalha, mas ele recebe essa remuneração a título de férias e ainda acrescida de 1/3. Então, esses custos, salário, né, 13º, férias, FGTS e INSS, não tem como a empresa fugir. Sempre o empregado vai ter direito. As férias e 13º, apenas em caso de dispensa por justa causa, é que ele perde o direito. Mas, fora isso, ele sempre vai receber, né? Num pedido de demissão, numa rescisão de dispensa, ou se ele estiver trabalhando na empresa normalmente, no final do ano ou quando chega o período das férias, né? Então, são os custos básicos. E, como eu falei, existem diversos outros custos que a empresa deve mapear para que ela tenha todo esse cenário e não seja surpreendida depois por um custo que ela não tenha previsto. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as outras pessoas e eu te espero no próximo vídeo.